Clóvis e eu, no diálogo, no livro Ética e Vergonha na Cara, começamos a conversa comigo relatando uma história que eu queria recontar aqui, que mostra o que é vergonha e o que seria sem vergonha. Há na Espanha, isso está logo no começo do livro, há na Espanha, todos os anos, no final do ano, uma maratona, que é chamada de Prova do Rei, Competição do Rei. E essa maratona, ela acontece no final do ano, como uma espécie de travessia do país, um tipo de cross-country. E é interessante porque isso que eu vou dizer está na internet, e se você puder, procure, e você vai ver algo que é de uma beleza brutal, que cada vez que eu vejo me dá uma alegria imensa. Em 2012, na prova do final do ano, a maratona acontecia na Espanha, como sempre, e estava lá na frente, em primeiro lugar, na frente de quase todo mundo, para variar, o corredor queniano, que aliás houvera ganho na Olimpíada em Londres em 2012. Logo depois dele, encostado nele, um corredor espanhol, de 22 anos de idade. E o queniano estava a 5 passos da vitória, de cruzar a linha de chegada. E ao chegar próximo ao final, ele se confundiu e achou que já tinha cruzado a linha. E parou para tirar foto. As pessoas pararam para abraçá-lo e ele parou. Bastava o espanhol, o jovem espanhol, dar 2 passos e ele venceria a prova. O que fez o espanhol? Aí vem gente que tem vergonha. Porque o sem vergonha não faria o que fez o espanhol. O sem vergonha ficaria feliz de não fazer o que fez o espanhol. Porque a alegria do sem vergonha vem em ser mal. Isto é, de não fazer aquilo que seria recomendado fazer. O que fez o espanhol? Começou a gritar com o queniano, em espanhol. O queniano não entendeu o idioma e não entendeu a situação. E o que fez o espanhol? Grudou no queniano pelo calção e o empurrou na linha de vitória. O fez vencer. Mostre isso para jovens, crianças, pessoas, para ver como há muitos modos de fazer o que tem de ser feito. Evidentemente, a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E um jornalista colocou o microfone na boca do espanhol e fez a pergunta óbvia. E o mais bonito é que o espanhol não entendeu a pergunta. Mas não é que ele entendeu o idioma, porque ele não entendeu o fundamento ético da pergunta. Porque o jornalista perguntou a ele, por que você fez isso? E ele disse, isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Olha que bonito. Eu ainda vou viver num mundo, ou esse mundo não será sem nós, em que essa pergunta não seja entendida. Ele não entendeu a pergunta por uma razão. Porque ele não achou que houvera outra coisa a fazer, senão aquilo que ele houvera feito. Aí o jornalista insistiu. Falou, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, isso o quê? Ele falou, o senhor deixou ele ganhar? Eu falei, não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Falei, então, mas ele se distraiu. Falei, que mérito teria a minha vitória? Qual seria a honra que eu teria em vencer daquele modo? Se eu subisse no lugar número 1 no pódio, qual seria a importância? Aliás, e aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi. Disse assim, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer que fique com vergonha de ter te parido. Se a pessoa que te deu a vida se arrepender de ter feito isso, aquilo que você fez, você não devia ter feito. A mãe envergonhada. Minha mãe mora em São Paulo, como eu, aliás, mora perto de nós, tem 85 anos. Eu estava ontem à noite em Araras, no interior de São Paulo. Ela me ligou às 10h30 da noite, a hora que eu estava voltando, e disse assim, filho, onde você está? Falei, estou em Araras, mãe. Falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente? Eu falei, claro. E é verdade. Porque eu ia ficar com muita vergonha dela se eu não tivesse escovado o dente depois de jantar. A mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Como eu costumo dizer, e a gente coloca isso no livro, até bandido da pior qualidade respeita a mãe. O sujeito está aqui na Afonso Pena, às vezes dentro de um banco, com um monte de arma em cima do gerente de um banco, tentando impedir
que a polícia entre, em volta está a polícia militar, a área civil, a pessoal de bomba, tudo, ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E lá vem a dona Maria com aquela bolsinha, entra dentro do banco, olha para ele e fala assim, sai daí, menino! Ele faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kant, grande pensador alemão, do porte de Spinoza e de Clóvis de Barros Filho, Immanuel Kant tem uma frase que é verdadeira. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha que frase simples. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É claro que Kant não está falando contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a falta de vergonha. Tudo que você não puder contar, porque você vai ficar envergonhado, isto é, vai perder potência de vida, vai ficar triste, não faça. O que é o sem vergonha? É aquele que faz exatamente aquilo que ele não pode contar. Porque se ele contar, talvez aquilo vá ser recusado. Nesta hora, vale demais a ideia de que a temática da vergonha, ela é acima de tudo, e aí eu concluo, ela é acima de tudo uma escolha. Por isso que o livro se chama Ética e Vergonha na Cara, porque ética é escolha. E até para alimentar essa ideia, Afonso, de vez em quando nos perguntam, a mim e ao Clóvis, acho que você respondeu isso muitas vezes na vida, o que o senhor acha da ideia de que a ocasião faz o ladrão? E eu costumo dizer, não acredito, não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas é uma oportunidade para que o ladrão se mostre.